TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Pinga-Fogo especial apresentando esta noite a São Paulo e ao Brasil o médium Chico Xavier. Saulo Gomes, responsável pela pergunta seguinte. Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. A nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos 7 perguntas de telespectadores no mesmo sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais 7. Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista e, por isto mesmo, a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos, vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva. Portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações
com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Muito bem. Chico, eu tenho em mãos a primeira pergunta chegada à equipe do Pinga Fogo e vem exatamente de Uberlândia, cidade próxima à sua Uberaba. Vem por intermédio da TV Triângulo, Canal 8, que neste instante recebe som e imagem do Canal 4, entra em rede conosco via Embratel,
apresentando este programa aos seus milhares de telespectadores lá de Minas Gerais e adjacências. Quem formula esta pergunta é o Dr. Domingos Pimentel de Ulloa, reitor da Universidade de Uberlândia. Ele antes faz um preâmbulo, uma observação que é a seguinte, referindo-se a uma entrevista que você concedeu à revista Realidade. Minha tarefa é o livro, não é a cura. Então ele cita a revista Realidade, novembro de 71, número 68. Apesar da afirmativa, o senhor, pelos seus guias, receita dezenas ou centenas de vezes em cada sessão. Muitas, somente exaltações inspiradas na moral, na fé e na esperança. Na maioria, homeopatia em dinamização suave. Pergunta, qual o objetivo? Diminuir o sofrimento que a doutrina, julgo, considera como processo de expiação e aprimoramento? A caridade de curar algumas vezes e consolar sempre? Ou, com perdão da irreverência, simplesmente proselitismo? A informação da revista Realidade é uma informação autêntica. Nós, desde o princípio, temos estado convocados por nossos amigos espirituais à manutenção do livro, e o livro, por nosso intermédio, vem sendo produzido por eles desde o ano de 1931, 4 anos depois de nosso ingresso na doutrina espírita explicada por Allan Kardec com base nos evangelhos de Jesus Cristo. Compreendemos que as nossas respostas, as respostas dos amigos espirituais por nosso intermédio aos amigos que nos visitam, em sua maioria quase que esmagadora, são sempre respostas baseadas na própria doutrina, em nossa necessidade de paciência, de compreensão, de calma, de humanidade uns diante dos outros. E há um pequeno setor em que os amigos espirituais, a pedido de amigos que nos visitam, indicam homeopatia da 5ª dinamização, que é liberada nos Estados Unidos da América do Norte e até mesmo em países da Europa, como a Alemanha Ocidental, com plena aprovação do mundo médico. Além da 5ª dinamização, somente os nossos amigos diplomados em medicina têm autoridade para apresentar os requisitos necessários ao tratamento ou cura dos enfermos. Quanto ao problema do auxílio, nós nos recordamos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, em se dirigindo aos sofredores, ele afiançou: vinde a mim, vós, os que sofreis, que eu vos aliviarei. O próprio Senhor não prometeu cura, ele prometeu alívio. Não estamos fazendo absolutamente qualquer comparação. Conhecemos a nossa posição de subverme em minha condição pessoal. Quanto ao proselitismo, devemos informar ao nosso caro consulente de Uberlândia que começamos o nosso grupo orando a bendizer em família, um pequeno grupo. Se houvesse da nossa parte qualquer impulso de proselitismo, nós estaríamos recrutando os que sofrem nas cidades de que eles procedem. Em Pedro Leopoldo ou Uberaba, nós estamos em nosso grupo muito humilde de orações. Os amigos nos visitam. É impossível recusar acolhimento, porque aqueles que nos visitam nos conferem uma honra. Orar conosco, vir ao nosso encontro para uma prece, isto é uma bênção para nós. Isto para nós é calor humano, fraternidade, amor em Jesus, aproximação humana, vontade de nos compreendermos uns aos outros, vontade de nos aquecermos
de coração para coração, mas não proselitismo, porque em nossa vida de 45 anos na doutrina espírita cristã, ainda não fomos a cidade alguma recrutar os nossos amigos para as nossas reuniões. Penúltimo pinga-fogo da série 71, apresentando esta noite aos seus telespectadores, Chico Xavier. Chico, peço licença a você, aos componentes da bancada de entrevistadores, ao telespectador em geral, às pessoas que lotam este auditório, um instante para que possamos revisar a primeira fita de tape. Voltaremos de instantes, dando prosseguimento ao nosso programa. Até já, Chico. Muito bem. Eu vou formular, antes de reiniciar os nossos trabalhos, eu vou formular um apelo ao nosso diretor de TV desta noite, o super roqueteado Luiz Galon. O Chico gosta imenso de música e gostaria, na medida que forem feitas as perguntas, Galon, e ele respondê-las, você colocar um fundo musical com uma música bem bacana. Tá certo? Muito bem, estamos reiniciando o nosso programa, que hoje apresenta Chico Xavier. Antes de passarmos à segunda rodada com a nossa equipe de entrevistadores interna, porque a externa está do outro lado das câmeras, vamos chamar o Saulo Gomes, que irá escolher uma pessoa do auditório para formular uma pergunta ao Chico Xavier. Alô, Saulo. Perfeito. Dentre as inúmeras pessoas que já se propõem a fazer perguntas, o seu nome, por gentileza. Maria Ruda Cavalli. Pode fazer a sua pergunta. Um pouco mais alto, Saulo. Chico, nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar. Seria possível saber se há algum inconveniente para as pessoas, para o perispírito das pessoas que fazem assim operações plásticas assim do nariz, do queixo, assim de rugas? Se há algum inconveniente no plano espiritual para o perispírito dessas pessoas que se submetem a essas operações? Porque às vezes elas trazem benefício para a personalidade da pessoa que se sente melhor, mas nós queremos saber a opinião dos nossos irmãos espirituais. É possível? Você entendeu a pergunta, Chico? Cremos que sim. De um modo geral, parece que ela quer saber se é pecado no plano espírita fazer operação plástica. Mas seria o caso de perguntarmos à rosa ou ao lírio por que é que eles são tão belos? Perguntar à luz por que a luz brilha tanto? Se a providência divina nos concedeu a plástica regeneradora, naturalmente será para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico pelo qual nós nos externamos na Terra. A plástica regeneradora, com orientação médica, é um fator a grandes estímulos psicológicos para que a alegria de viver não feneça em nossos corações e para que possamos trabalhar com mais interesse, com mais estímulo no rendimento de nossa vida para o bem de todos. A plástica regeneradora é muito legítima, tanto quanto a geriatria e a gerontologia que chegaram no mundo pelas mãos da ciência, para que depois dos 40 anos também saibamos facear o período de madureza com a saúde que possamos desfrutar, porque nós não devemos ambicionar o suicídio prematuro através da inércia ou do descaso pela nossa apresentação pessoal.